Olá, me chamo Tainá Santos, aluna do IEMA Plena Xuxá, Guia de Turismo. Irei explicar sobre o modernismo. A primeira fase ocorreu de 1922 a 1930 e também foi chamada de fase heróica. O início do século XX foi marcado por um movimento literário e artístico que rompeu barreiras e criou um novo paradigma. Foi a primeira geração modernista. A escola literária teve representantes no Brasil e em Portugal, sendo marcado pelo nacionalismo. De entender que o modernismo teve 3 fases distintas no Brasil. Primeira fase heróica, de 1922 a 1930. Segunda fase, de 1930 até 1942. Terceira fase, de 1947 até a atualidade, também conhecida como pós-modernismo. O marco inicial do modernismo no país foi a Semana da Arte Moderna, que ocorreu a 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento foi marcado por consequência por apresentações musicais, declamações, poesias e exposições. Buscava-se, assim, romper com a visão tradicional das artes, estabelecendo um novo paradigma. A nova visão esteve, portanto, muito ligada a uma estética inovadora. Sendo assim, o movimento inspirou-se nas vanguardas artísticas europeias, como o cubismo, o expressionismo e o surrealismo. A expressão modernista está muito ligada, por consequência, à inovação e ao caráter anárquico, porém com um toque de valorização das brasilidades. Suas principais características são: valorização das raízes culturais brasileiras, críticas ao contexto político e social do país, valorização do cotidiano, ufanismo, nova linguagem, novas experiências estéticas, olhar irreverente e sarcástico. O contexto histórico da primeira geração modernista. Esse contexto histórico nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no período de tensão internacional, agravada pela crise de 1929 nos Estados Unidos, ocasionando a queda da Bolsa de Nova York. Os países europeus, por sua vez, começavam a viver os duros anos de torturismo, como o nazismo, o fascismo e o franquismo, e até o salarialismo. Enquanto isso, no Brasil vivia-se a República Velha, de 1809 a 1930. Durante a República do Café com Leite, marcada pela oligarquia mineira de leite e café. Desse modo, artistas das primeiras décadas do século XX expressavam na estela, livros e canções o desejo de romper com esse contexto. Por isso, fazem parte da primeira geração modernista o chamado Grupo dos Cinco: Oswaldo de Andrade, 1890 a 1954, Mário de Andrade, 1893 a 1945, Tarsila do Amaral, 1886 a 1973, Menotti Del Pitta, 1892 a 1988, Anita Malfatti, 1889 a 1964. Muitos desses artistas, todavia, residiram em Paris e, voltando para o Brasil, trouxeram na bagagem muitas ideias e conceitos sobre a nova forma de fazer arte. A mídia teve, portanto, um papel fundamental na divulgação dos feitos modernistas. Dessa forma, entre os representantes se destacam Revista Claxon, 1922 a 1923, e a Revista Antropofágica, 1928 a 1929. Os autores, portanto, dividiram-se em alguns grupos modernistas primordiais. Verde-amarelismo ou Escola da Anta, 1916 a 1929. Criticava o nacionalismo afrancesado de autores do pau-brasil, valorizando o que era tipicamente brasileiro como utopia. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 1924 a 1925. O manifesto foi escrito por Oswaldo de Andrade e propunha uma literatura atrelada à realidade brasileira.
Movimento Antropofágico, 1928 a 1929. Os antropofagistas, por seu turno, defendiam a recriação das vanguardas europeias com o intuito de valorizar as brasilidades. Manifesto Regionalista de 1926. Nesse sentido, o modernismo não ficou restrito às capitais da região sudeste. Entre 1925 e 1930, principalmente, ficou muito evidente o movimento regionalista com a difusão da escola dos demais estados. É isso, esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção e compreensão de todos.